Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu? Eu vou bem, graças a Deus, e vocês aí? Também. Olha, eu não estou conseguindo abrir o Outlook, então você pode me dizer o que tem de novo. Hoje a pauta está quente, né? Então eu vou começar falando sobre uma notícia triste aí para o rádio. Rádio Record de Florianópolis vai deixar o dial devido à demora para a migração do FM. Então existe um projeto bem interessante lá em Florianópolis, um projeto de All News, de uma empresa que ela é afiliada da Rede Record lá no estado de Santa Catarina, a RIC. E na televisão ela acaba exibindo a TV Record, e no rádio ela acabou fazendo um esquema bem interessante de pegar o nome da Rádio Record, o nome, até o logotipo tradicional que a Rádio Record vinha usando aqui nos últimos anos aqui em São Paulo, e batizou a emissora com esse nome e fez aí uma emissora de rádio, como eu disse, All News aí. Ela está no ar há 4 anos. No entanto, o que acontece? Ela vai deixar de operar nas próximas semanas. Em comunicado oficial pela diretoria executiva da empresa, alguns fatores, mas o principal deles que eles estão alegando aqui é a demora da migração da faixa do AM para o FM, ajudaram nessa escolha. Então, claro, é um processo aí que demora, né? Vem demorando bastante. Alguns radiodifusores até imaginavam que as coisas já estivessem de vento em popa, mas a questão tem demorado bastante. Então, nesse comunicado, o grupo RC ressalta que vai manter 85% dos funcionários, vão alocar outros para veículos diversos do grupo, e eles optaram por encerrar as atividades da Rádio Record 1470M, e eles pretendem tentar manter aí a maioria dos funcionários. Outros, infelizmente, não vão ter o mesmo destino, mas fica aí essa triste notícia. A Rádio Record de Florianópolis vai deixar o ar, e a justificativa principal é essa, a questão da migração do AM para o FM, que ainda está engatinhando, e devido a isso a emissora vai ter que diminuir aí os seus investimentos. Claro, fazer um projeto de All News não é barato, né? Até porque você tem que manter uma emissora no ar por muito tempo, mas realmente várias pessoas, vários profissionais, infelizmente, vão perder os seus empregos, embora haja essa promessa aí de recolocação dos profissionais. Está confuso, está cada vez mais confuso esse negócio de demissões, fecha rádio, abre rádio. Nós precisamos realmente, eu chego à conclusão de Paulo Abreu. Nós não podemos viver sem Paulo Abreu. Essa é a realidade, viu, Rodney Brocanelli? Exatamente. É claro que devem existir outros fatores, né? Mas acho que o fator econômico justamente deve ter levado em conta, porque aí entra naquele círculo vicioso, né? Se você está no AM, você não tem um alcance interessante, até porque a faixa de AM hoje é muito ruim para se ouvir rádio. Por exemplo, hoje essa madrugada, antes de dormir, eu tentei sintonizar aí a Jovem Pan, as outras emissoras que eu ouço antes de dormir, e tinha um chiado insuportável, talvez até devido aí à interferência ocasionada aí pelas chuvas que acontecem em São Paulo. Então, o que acontece? A experiência de se ouvir a AM acaba se tornando um estorvo para o ouvinte. Ele deixa de ouvir essa faixa e vai fazer outra coisa, vai ligar a internet, vai ver TV a cabo, vai ouvir FM, mas o AM realmente ele deixa de lado. Então, percebendo isso, né, aliás, as verbas fica difícil vender publicidade, né? Ou se você vende por um preço muito abaixo aí do que de repente um projeto desses valeria. Então, criando esse círculo vicioso, fica difícil tocar a emissora de rádio. Então, fica aí essa informação, essa triste informação. Olha, vamos ver, tomara que com a migração depois, né, eles voltem com o projeto, mas por enquanto essa é a má notícia. A rádio sai no ar até o final do mês de março. Olha, mas o que eu não consigo entender é o seguinte, e o Flávio sabe muito bem disso, porque já esteve lá. Nos Estados Unidos, o forte não é FM, o forte é AM. A CBS, a NBC,
a ABC, todas têm redes de AM. Com uma qualidade absurda. Bom dia, Rodney. Que cobrem o Brasil, os Estados Unidos de ponta a ponta. Com uma qualidade maravilhosa. Sabe, o que existe aqui é o seguinte, nós temos rádios que têm antenas colocadas bonitas, certinha, maravilhosa. Aí você tem a antena colocada num local absolutamente seco e sem os cabos de cobre. Não funciona. A gente não pode esquecer que eu não conheço muito bem Santa Catarina, mas eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né? Isso é uma coisa até que a gente fala, inclusive até vale para o AM. Aqui a topografia de uma cidade, de um estado, ajuda muito ou atrapalha. Então, sim, realmente, claro. A propagação do sinal, ela depende muito também dessa questão de topografia. Aqui, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo é cercada, é uma cidade que tem diversos morros aqui em volta. Então, você tem Serra da Cantareira, você tem outras serras, aí você tem o Pico do Urubu. Isso dificulta um pouquinho aí a propagação das ondas de rádio. Então, isso é que acaba fazendo com que essa experiência se torne, às vezes, um pouco difícil. Eu não sei como é que é lá em Santa Catarina, mas aqui também a gente tem os outros exemplos. É dial muito poluído, também colabora para que a experiência de se ouvir rádio não seja agradável por muitas vezes, porque é muita rádio, rádio pirata. E outra coisa também, Rodney, não se esqueça que você tem para cá da Paulista e para lá da Paulista. Exatamente. Tem isso também. Imagina aí na Avenida Paulista com o seu rádio receptor ligado. Aí você não vai conseguir ouvir nada mesmo. Então, eu creio que, de repente, a Rádio Record de Florianópolis sofre esses tipos de problemas. Até a gente deixa aberto espaço aqui a algum profissional de lá para a gente poder falar mais sobre essa experiência, mais sobre tudo que está acontecendo. Mas a questão do rádio aqui no Brasil passa justamente por isso. A topografia das cidades às vezes atrapalha e muito. Você tem toda a razão. Mas tem um detalhe que nós temos que levar em conta também, o seguinte, a rádio AM, ela não precisa estar no local alto. Quanto mais baixo e mais molhado for o terreno, sim, melhor. E aí também você tem, se o tempo estiver fechado, ela pega mais longe ainda. Exatamente. Rebate nas nuvens, porque etc. E vai lá para longe. Diferentemente da rádio FM que vai em linha reta, as ondas de AM, ela sobe, bate e volta, bate e volta. Então, o problema é que as pessoas não têm interesse em manutenção de nada da AM. Claro que não. Abandonaram completamente. E aí tem outro detalhe, né? Manutenção não é barata, né? Não é barata. Então... Eu vi uma vez uma pesquisa sobre antena de AM, custa muito caro. Muito caro. E aí prefere se dar espaço à gambiarra do que fazer, de fato, a manutenção que tem que ser feita, né? Claro. Imagine só, João e Flávio, de repente esse tipo de manutenção não é barato, né? E aí, na lista de prioridades, isso aí acaba ficando em 4º, 5º, 6º lugar aí na administração de uma rádio. Verdade. Te dou toda a razão. Porque a antena tem que ser com fio de cobre, é complicado. A AM é complicado. Então... Mas é isso, então, é aquela coisa. Então, é um círculo vicioso, né, que acaba fazendo com que um projeto como esse não se sustente, né? Então, e isso demonstra que, de repente, cada vez mais o futuro do rádio é em FM. É uma coisa que veio aí para ficar e não tem muito como fugir disso. Mas a gente não sei, viu? Bom, o que mais que você tem, hein? Bom, vamos lá, então. Agora, polêmica. Saíram os novos números do Ibope. Manda. E eu não sei se acho que vocês devem lembrar, semana passada eu falei aqui. Sim. Eu espero que pelo menos a Alfa não se dê mal. Porque se vocês lembram, naquele levantamento que foi divulgado lá pelo meio de março, pelo meio de fevereiro, a Alfa estava em segundo colocado. Sim. Estava na segunda colocada, não, estava na quarta colocação. Quarta colocação. Exatamente, na quarta colocação. Aí o que aconteceu? Batata, a Alfa FM perdeu posições nessa pesquisa nova. Então, e outro detalhe também, na pesquisa do AM, que foi divulgada aí no meio de fevereiro, a distância da Rádio Globo para a Rádio Capital tinha diminuído consideravelmente. Nessa pesquisa nova que saiu, a diferença aumentou. Então, ou seja, algumas emissoras se deram mal aí com esses dados aí, com essa nova pesquisa que o Ibope classificou, só para contextualizar.
O Ibope divulgou os resultados em fevereiro a partir do momento, a partir já com a adoção do tal do novo critério Brasil, que era a reclassificação socioeconômica aí, da população. Então, aquela coisa, quantos computadores você tem, quantos notebooks você tem, quantas televisões, quantos aparelhos de rádio, etc. Então, a partir desses meios de consumo, eles fazem a classificação de a que classe a pessoa pertence, A, B ou C. Então, isso aí era uma questão que estava vigorando há muito tempo, e eles fizeram essa atualização agora. Então, a partir do momento da adoção desse novo critério Brasil, o Ibope divulgou uma pesquisa que acabou causando muito rebuliço aí nos bastidores das emissoras de rádio. Aí, na sequência, o Ibope mandou uma circular para as emissoras dizendo que eles iam recalcular os dados, incluir inclusive algumas entrevistas feitas em fevereiro, e agora, no último dia 9, na última sexta-feira, eles divulgaram os novos dados. Então, eu vou falar aqui da audiência das emissoras da FM da Grande São Paulo. Então, senta aqui aí, nós temos as 39 emissoras aqui que aparecem na classificação. Na primeira colocação nós não tivemos grande alteração. Então, a Transcontinental AM está na primeira colocação com 1,43%. Na segunda colocação, empatado, também com 1,43%, está a Band FM. Na outra pesquisa, quem estava na segunda colocação era a Nativa. A Nativa agora está na terceira colocação com 1,31%. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, é só falar. Na quarta colocação, em vez da Alfa, entrou a Vida FM, uma rádio de orientação gospel, com 0,91 FM, 0,91%. Na quinta colocação, nós temos a Top FM com 0,88%. A Top FM, que é uma das rádios do Abril. Na sexta colocação, a Alfa, com 0,82%. Na outra pesquisa, ela tinha aparecido com 0,91% na quinta colocação. Só corrigindo então, perdão, na quinta colocação. Agora, só que aqui nessa nova pesquisa, ela foi para a sexta colocação, então realmente ela teve ela não está entre as 4 primeiras, mas está na sexta colocação. Não, ela não está nas 5 primeiras, está na sexta colocação. Na sétima colocação está a Gazeta FM com 0,81%. Na oitava colocação, a Rádio Mix com 0,59%. Na nona colocação, a 105 FM com 0,58%. Na décima colocação, Metropolitana com 0,50%. Na 11ª colocação, 89 FM, a Rádio Rock com 0,50% também. A diferença dela para a Metropolitana é muito pequena. Na 12ª colocação, a Nova Brasil FM com 0,49%. Na 13ª colocação, Antena 1 com 0,38%. Na 14ª colocação, a Jovem Pan FM também com 0,38%, configurando aí o empate técnico. Na 15ª colocação, a Kiss FM com 0,34%. Na 16ª, CBN com 0,31%. Na 17ª, a Rádio Disney também com 0,31%, empate técnico. Na 18ª colocação, Energia FM com 0,29%. Na 19ª colocação, a Imprensa FM tem 0,27%. Na 20ª colocação, a Tropical FM tem 0,26%. Bom número aqui da Tropical FM. Na 21ª colocação, a Feliz FM, uma rádio de orientação gospel com 0,26%. Na 22ª colocação, a Gospel FM, também uma outra, como o próprio nome já diz, é uma outra rádio dedicada à religião. Na 23ª colocação, a Band News tem 0,24%, eu acho que eu esqueci de dar o percentual da Gospel, 0,25%, e a Band News FM, na 23ª colocação, com 0,24%. Na 24ª colocação, a Transamérica, com 0,20%, 0,20%. Na 25ª colocação, a Rádio Bandeirantes, com 0,18%. Na 26ª colocação, a Musical FM, com 0,17%. Na 27ª colocação, a Rede Aleluia, com 0,17%. Na 28ª colocação, a Sul América Trânsito, com 0,12%. Na 29ª colocação, a Cultura FM, com 0,09%. Na 30ª colocação, Eldorado FM, com 0,07%. 31ª colocação, Mundial FM, com 0,07%. 32ª colocação, Nossa Rádio, com 0,06%.
33ª colocação, Estadão FM com 0,05, Bradesco Esportes FM com 0,04 na 34ª colocação. Na outra pesquisa ela tinha aparecido com um número de ouvintes muito maior, agora ela teve um decréscimo. Na 35ª FM a Rede USP com 0,4. Na 36ª colocação Terra FM com 0,03. Na 37ª colocação Iguatemi Prime com 0,02. Na 38ª colocação Super Rádio Tupi, né? Eles colocam Tupi, mas na verdade é Super Rádio, 0,02. E na última colocação a Sara Brasil FM com 0,01. Então esse aí é o panorama do AM, do FM, perdão, na Grande São Paulo, depois aí da correção dos dados do Ibope, João e Flávio. Rodney, um ponto no Ibope significam quantas pessoas? Significa um ponto no Ibope, digo já, um ponto no 0,01. O que eu posso dizer assim, 0,01% corresponde a cerca de 2 mil ouvintes por minuto. Tá, 2 mil por minuto. Então já dá uma base aí. Aqui Tá. eu entendi a sua pergunta, né? Porque sempre quando sai audiência, eles divulgam. Isso. Mas acho que assim, para vocês terem uma ideia, se uma rádio tem 0,01%, ela significa que ela está lá por volta de 2.300 ouvintes. Rodney, fala, Rodney. Quem quiser também ouvir novamente o Rádio Amantes no ar, basta entrar no site da Showtime. Lá tem um ícone do SoundCloud. Abre tudo que está lá. Tudo que está lá. Assiste, você tem milhões de vezes. Gildete Montiel, Miriam Campanhã, Denise Abreu, Rodney Brocanelli. Todos os programas estão lá, que o Marcelo Tibério já colocou no SoundCloud. Quantas vezes quiser. Isso é bacana então, velho. Então informe o site aí para quem no Rádio Amantes aí. www.showtimeradio.com.br. Quando você www.showtimeradio.com.br ou também www.radioshowtime.com.br ou Showtime Rádio ou Rádio Showtime, como quiserem. Quando abrirem, vocês têm lá links para irem para o Facebook, tem um link para ir para o SoundCloud e também tem um link que o Marcelo já está preparando da Rádio Showtime no YouTube também. Bacana, é bom acompanhar essa evolução do site da Showtime, né? Então... o Marcelo realmente é muito bom no que faz, viu? Parabéns ao Marcelo. Muito bom no que faz. Parabéns ao Marcelo pelo trabalho desenvolvido aí no site da Showtime, que está ficando muito bom. Olha, e eu vou dizer uma coisa para você. O Marcelo vive reclamando, porque diz que ele está trabalhando agora das 6 da manhã às 11 da noite, mas nós vamos dar um aumento para ele, pode ficar tranquilo, ele vai trabalhar das 6 da manhã às 2 da madrugada todo dia. Vai ter um substancial aumento. Ele vai ter aumento de memória no computador dele também. Vai. Aumento de serviço também. Você sabe que para gravar isso ele está com 2 HDs externos de 1 giga cada um. 1 tera. 1 tera cada um, 1 terabyte cada um. Que é pouco ainda. E grava tudo isso, coloca no SoundCloud, arquiva novamente. Então nós temos tudo arquivado em vários locais, numa boa. O Marcelo é gênio. Eu estou com HD em casa de 4 tera, não dá para nada. Prossiga, Rodney, querido. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Wagner Machado. Ele é lá de Viamão, ele tem uma emissora de rádio lá, uma rádio web chamada Rádio Nova Viamão. E ele diz aqui: vou trazer um desafio para a Showtime. Quero saber como é que se explica os direitos de transmissão de esporte, pois essa semana observei que tem web rádios que pegam a Liga dos Campeões, que nesse caso ele quer dizer que transmitem a Liga dos Campeões sem autorização da UEFA. Ele elogia aqui: está excelente a programação, nota 1000, muito obrigado ao Luiz Wagner Machado. Com relação ao desafio dele, o que eu posso dizer é isso: olha, ele sabe tão bem quanto eu que esse é um caso sobre o qual é bem falado. Aqui na Showtime nós já falamos bastante a respeito. Ivan Bruno também, lá do site Painel da Web Rádio, aborda esses casos. Agora falta também uma ação aí dos donos dos direitos, né? Eu acho que também eles precisam se mexer. Eu tenho a informação de que, pelo menos, os atuais detentores dos direitos da UEFA Champions League, que nesse caso é a ESPN, têm conhecimento dessas transmissões irregulares. Agora, se eles não tomam nenhum tipo de providência, aí não dá para fazer muita coisa. Eu acho que o Luiz Wagner Machado deve lembrar que, até vou contar um caso aí da aldeia dele, em Porto Alegre,
uma das poucas rádios que foram autuadas aí com relação a essa questão dos direitos da Copa do Mundo foi a Rádio Guaíba de Porto Alegre. E eles nem estavam transmitindo os jogos, eles apenas faziam aquela cobertura comentada, né? Enquanto o jogo rolava, os profissionais da emissora ficavam aí em frente à televisão comentando os lances, mas sem narração. O que aconteceu? Eles foram autuados. Por quê? Porque por causa da rixa que existe lá entre a RBS, né? A Rádio Gaúcha, e a Rádio Guaíba, que é representada pela Record. Então, na verdade, é uma coisa nacional, né? A Record, a Globo resolveu fazer essa, entre aspas, vingança por causa da questão dos direitos, né? Como eles não venderam, a Record não vendeu os direitos da Olimpíada, né, dos Jogos Olímpicos, a Globo, em contrapartida, começa a pegar no pé deles por causa das questões da Copa do Mundo. E lá em Porto Alegre foi a mesma coisa. Então, é aquela coisa, vamos ver se, com o esporte interativo agora, com os direitos, eles resolvem se mexer mais. Agora, a gente sabe o que acontece, a gente sabe quem são as pessoas quem são as emissoras que fazem, mas, como eu disse, depende agora dos donos dos direitos. Tem farto material aí, jornalístico a esse respeito, mas agora a gente espera que as pessoas tomem as devidas providências. Olha, e eu quero dizer o seguinte a você, se o nosso amigo quiser retransmitir qualquer um dos programas jornalísticos ou qualquer coisa da Showtime, fique absolutamente à vontade. Não tem nenhum tipo de problema, porque aos sábados nós temos Percival, Brickman, o João Leite Neto, temos o Rodney Brocanelli, Zildete Montiel, Miriam Campanhã, James Akel, então fique absolutamente à vontade. Agora, quanto a direitos, quando nós lançamos os 2 DVDs da Showtime, Flávio e eu tivemos a cautela de entrar em contato com a casa que detém os direitos autorais, porque é muito barato, e pagarmos os direitos autorais. Agora, uma coisa que você não sabe que irrita profundamente o Flávio. Eu tenho um selo. Não é, Flávio? É verdade. Qual que é? É verdade. É o selo Yang, que tem coisas maravilhosas, que está jogado na gaveta dele lá. E o meu querido João, para não dizer outra coisa, não faz nada. Está lá parado. Eu ganhei de Miguel Vacaro Neto, o proprietário, o selo Yang, e eu tenho os direitos do selo Yang. Nós vamos relançar o selo Yang. E vamos. Não, eu já falei com o boss, nós vamos relançar Já falei com o boss e vamos relançar o selo Yang novamente. Mas o que mais temos, o Rodney Brocanelli? Tem a audiência do Rádio AM na Vamos lá. São Paulo. Então, manda lembrando, né? Então, na pesquisa anterior, deixa eu só achar ela aqui, vocês devem lembrar que eu anunciei que a distância da Rádio Globo para a Rádio Capital tinha diminuído. Sim, né? Então, a Rádio Globo estava com 108 mil ouvintes por minuto, enquanto que a Capital estava com 103 mil ouvintes por minuto. Realmente era uma informação para revolucionar o mercado aqui de rádio aqui em São Paulo, porque acho que é a primeira vez em muitos anos que a Capital chegaria tão perto. Mas, com a correção dos números do Ibope, infelizmente a realidade é outra. Nós temos aqui a Rádio Globo na primeira colocação com 111 mil ouvintes por minuto, e a Rádio Capital na segunda colocação com 0,48 com 86.777 ouvintes por minuto. Então, infelizmente, sobrou, como eu te disse, sobrou para a Alfa FM. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que como é que houve um erro tão grosseiro? Eu fico cabreiro com esse tipo de coisa. Uma das próximas notícias que eu vou dar justamente é referente à reclamação da ABERT. Eles bateram pesado, publicaram a nota oficial, o presidente se pronunciou, realmente ninguém gostou disso. Ninguém gostou desse erro do Ibope. Eu vou seguir aqui, daqui a pouco eu chego lá na nota, porque tem uma outra situação importante aqui. A Jovem Pan agora é a terceira colocada no ranking do Ibope, a Jovem Pan AM, com 0,19%. Talvez aí reflexo de toda aquela mudança na programação, aquela guinada lá à direita que eles fizeram. Na quarta colocação está a Bandeirantes, as duas estão com 0,19%. Empate técnico, mas aí no critério de desempate a Jovem Pan fica na frente, né, na terceira colocação. Na quinta colocação a Rádio Record com 0,13% pela programação musical, parece um FM, mas é AM. Na sexta colocação a Rádio 9 de Julho com 0,10%. Na sétima colocação, a
a CBN com 0,7%, na oitava colocação a Terra M com 0,5%, na nona colocação Morada do Sol com 0,4%, na 10ª colocação a Super Rádio com 0,4%, na 11ª colocação Imaculada Conceição com 0,4%, na 12ª colocação Nacional Gospel com 0,3%. Me desculpem, essa semana eu passei mal, gripe e agora problema de estômago, imagina só como é que eu tô. A 11ª colocação a Imaculada Conceição com 0,4%, na 12ª colocação a Nacional Gospel com 0,3%, na 13ª colocação a Boa Nova com 0,3%, na 14ª Iguatemi com 0,3%, na 15ª Estadão AM com 0,2%, na 16ª Mundial com 0,02, tá? Na Iguatemi, 17ª colocação com 0,01, na 18ª colocação a Rádio América com 0,01, na 19ª Universo AM com 0,01, na 20ª colocação a Super Rede Boa Vontade com 0,01, na 21ª colocação Cultura Brasil com 0,01, na 22ª colocação Nova Difusora com 0,01, e agora todas essas emissoras têm 0%. A Trianon na 23ª colocação, a Rádio São Paulo na 24ª, a Metropolitana na 25ª colocação, a Gazeta M, que incrível, a Gazeta M na 26ª colocação, e a última colocada a ABC também com 0,0% na 27ª colocação. Chama atenção aqui os índices da Rádio Gazeta, infelizmente, que tem até uma programação interessante aí colocada no ar pelos alunos da Fundação Casper Libero, mas o problema da Gazeta é esse, o alcance deles não é muito bom, então realmente o transmissor deles tem vários problemas e a rádio não chega mais aos pontos distantes da cidade como antigamente. Ô, Rodney, Sim. Qual foi essa última que você falou? As últimas que eu falei então. Falei da Gazeta AM. Sim. A Gazeta AM está na 26ª colocação, sim, a penúltima colocada. E a última colocada é a ABC, também com 0%. Eu vou repetir: Trianon, tá, Rádio São Paulo, Metropolitana, Gazeta e ABC. Essas 5 emissoras, elas têm 0% na pesquisa do Ibope. Nossa, Gazeta? Gazeta, é o que eu estava falando. Nossa, que absurdo. Mas aqui que tá, o transmissor da Gazeta não é bom. Há muitos anos o alcance da Rádio Gazeta ficou muito restrito. Não sei se aconteceu. Era justamente aquilo que a gente falava no começo. Eu não sei se a fundação aí tem problemas aí para fazer a manutenção dos seus transmissores. Mas eu lembro assim, eu vou dar vou contar uma passagem histórica. Eu ouvia a Rádio Gazeta muito bem lá no centro da cidade. Eu morei muitos anos no centro da cidade e eu gostava muito de ouvir a Gazeta, as transmissões de futebol do Flávio Araújo, disparadas no esporte. Isso é 1982, 1983. Tá. Uns 12, 13 anos depois, lá por volta de 1995, eu já ligava a Gazeta no mesmo aparelho de rádio que eu tinha, na época, né, quando era 1972, 83, e o sinal já não estava muito bom. Então eu imagino que a manutenção do transmissor da Gazeta seja muito ruim. Isso faz com que o alcance dela seja bastante restrito. E tem outra coisa também, pode ser antena também? Também, pode ser antena. Juntando o útil ao agradável, né? Mas assim, a Gazeta tem uma programação bastante interessante. Tem ainda o Disparada no Esporte, comandado aí pela Regiane Ritter, e aí eles usam os outros horários para os alunos da Casper Libero divulgarem aí os seus trabalhos. Eles fazem muitos programas jornalísticos aí com a participação dessa galera aí da Casper. Então, realmente, eu coloco na conta do sinal irregular da Gazeta FM essa penúltima colocação no Ibope. Eu entendi. Gazeta é AM, né? Gazeta AM, tá? AM, isso. Tá. Prossiga, vamos lá, Roger, a próxima. A próxima, então a gente falou aqui dos números da audiência, então agora vamos falar da ABERT. Então, sucessivos erros cometidos pela Ibope Mídia na divulgação dos resultados sobre o meio rádio, né, provocaram a reação da ABERT. Em ofício encaminhado ao presidente do Instituto, Carlos Augusto Montenegro, o presidente da associação, Daniel Slaviero, pediu providências para que novas falhas não voltem a acontecer.
E aqui ele faz todo o registro. No início de fevereiro, o Ibope Mídia divulgou dados incorretos sobre a audiência do rádio no período entre o final de 2014 e janeiro de 2015. E mesmo sendo alertado por alguns radiodifusores que estranharam os resultados, o Instituto afirmou não haver qualquer erro. Somente no dia 6 de março, quase um mês após a divulgação, o Ibope Mídia assumiu a falha e alegou ter errado na aplicação do novo Critério Brasil, metodologia que determina a distribuição da amostra. Segue a nota aqui. A demora na correção dos dados foi duramente criticada pela ABERT. Ao longo de quase um século de atuação, as emissoras de rádio sempre se dedicaram à profissionalização do mercado, como forma de honrar a confiança de anunciantes e ouvintes. A demora do Ibope Mídia em corrigir os números revela descuido para com o rádio, segundo a mídia mais importante do Brasil, fecha aspas aqui do Daniel Slaviero. E no documento, a associação enumera ainda o histórico de falhas do Instituto, como, por exemplo, a falta da atualização da metodologia de pesquisa, pouca transparência na relação do mercado e controle de qualidade. E fecha aqui. A ABERT, em nome dos seus associados, entende que erros dessa natureza são inadmissíveis, comprometem a qualidade da informação, a geração de negócios e a própria imagem do rádio no país, diz o documento. Quando ele fala de geração de negócios, é aquela coisa, né? Imagina o cara da Rádio Capital, com aquela pesquisa antiga, o departamento comercial da Rádio Capital com aquela pesquisa antiga. O que o camarada vai fazer? Ele vai chegar nas agências de publicidade e vai chegar e falar assim, opa, estou encostando na Rádio Globo, agora eu posso, em vez de você me pagar aquele anúncio 20, você vai pagar 40. Exatamente. Aí depois chega essa pesquisa corrigida, a distância diminui, o cara vai pagar 10. Em vez de o anunciante, em vez de pagar 20, ele vai pagar 10. Então, realmente, é uma falha, assim, que eu vou te contar. Eu não lembro, em todos esses anos aí que a gente acompanha a pesquisa do Ibope, eu acho que é a primeira vez que nós tivemos, assim, um problema, uma falha tão clamorosa quanto essa, que causou insatisfação de todo mundo. Não, eu nunca vi uma coisa. Bom, eu nunca confiei no Ibope. Nunca vi erro desse jeito. Nunca vi. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Bom, você sabe que acho que de toda a população que conhece o Ibope, acho que ninguém acredita. Então, aquela Será coisa. que eu tô errado? A pesquisa de rádio do Ibope já tem aquela visão, né? As pessoas, sabe, é como o ar, a gente sabe que existe, mas assim, nunca ninguém viu alguém ser pesquisado ou nunca ninguém foi pesquisado. Ainda mais agora com esses erros, imagina só, agora o Ibope vai ficar sob fogo cruzado. E a tal nova empresa que viria para o Brasil, vem, não chegou? vem? Já Existe, vem, não chegou? não existe? O que é? Estamos esperando, né? Ela está aí determinando a sua metodologia, entrando aí em lugares onde o Ibope não entra, né? Nas favelas. Vamos esperar aí para ver quando é que ela vai começar a dar o ar da sua graça. É aquela popular frase, fase de implantação. Em fase de implantação. Espero que não demore muito. Tá. O que mais que nós temos, Rodney? Deixa eu registrar aqui o Marcelo de Sena, né, que está sempre com a gente aqui. Eu quero pedir desculpa a eles, é que o maldito do notebook resolveu reinicializar agora o desgraçado. Está fazendo atualização. Está fazendo atualização infeliz. Então não entra nada aqui, eu estou perdido no mundo. Eu estou, inclusive, tendo crise de abstinência. Então ele manda aqui uma notícia para a gente, do lado do Flávio Rico, dizendo que o Juliano Dipp, repórter, saiu da CBN de São Paulo e vai ser um dos novos repórteres do CQC. E aqui ele fala da nova bancada e outra do não. Então são as informações do Marcelo de Sena. Deixa eu só... ele está registrando também uma nova repórter falando na Jovem Pan, que é a gaúcha Ellen Brown. Então temos aí, a Jovem Pan contratou bastante profissionais aí justamente devido ao projeto da Pan News, né? Então o Juliano Dipp tá mais também essa informação aqui do Juliano Dipp. E ele está dizendo aqui, lembra que o João lançou uma pergunta para mim de como tem ouvido para ouvir na internet mais de 2 rádios? Aí ele responde, o máximo que ele chegou a ouvir foram 5 rádios, pois o sistema de processamento de dados do computador dele é um top de mercado e às vezes ele tem que se limitar a 2 porque o som do local é distante da cidade original. A memória do CPU dele é de 900 GB. Ô louco, Marcelo, então depois você fala pra gente quem montou esse computador, onde você comprou, porque eu acho que nós vamos querer também um computador de 900 GB aí. Nossa senhora, 900 GB de RAM? E também outro registro aqui que ele faz é a morte da Inesita Barroso, aos 90 anos no domingo, ela que
fez o Viola Minha Viola na televisão e também apresentou por muitos anos o programa na Rádio Cultura AM. Então aí a perda da Inesita Barroso aí, aos 90 anos, também é um registro que o Marcelo de Sena faz aqui. Eu ando meio... Desligado? Não. Não? Não. Eu não estou conseguindo entender direito O quê? que está acontecendo com essas rádios. Também não sei. Eu não sei, porque está mudando, demitindo funcionários como você demite cachorro. Mas, João, mas as próprias rádios estão deixando de fazer manutenção dos transmissores. Não é, né, Rodney? Pois é. Sabe? Então, o que acontece? O som fica ruim, o anunciante que anunciava na cidade, sei lá, a 10, 20, 30 ou 50 quilômetros, não, eu não ouço mais, não consigo ouvir sua rádio, não quero mais. É aquilo do círculo vicioso que eu falei anteriormente, né? Então, pode parecer que não, mas o cara não faz a manutenção, o sinal não chega, aí o alcance fica restrito, a pessoa não ouve. Na hora de vender anúncio, como é que eu vou anunciar na sua rádio se ela não chega aqui se o teu transmissor fica ali na esquina e ele não chega aqui? Verdade. É verdade. Sabe, é uma coisa que chega a ser meio assustador. É o efeito dominó. O efeito dominó. Eu sou a favor da legislação americana. Você pode montar quantas FMs quiser, desde que ela tenha 1000 watts. A FM americana tem 1000 watts porque ela foi feita para falar para a cidade. No máximo 5 mil. No máximo 5 mil. Para falar para a cidade. Já acabou. Não é então, se você está em São José, não interessa anunciante de Taubaté, entendeu? O que interessa são os anunciantes locais. Não me interessa Taubaté, Caçapava. O americano pensa assim. Mas aqui a cabeça é diferente. Se o meu sinal chega até Taubaté, eu vou querer um anúnciozinho lá de Taubaté. Né? É verdade, mas aí a propagação fecha, acaba a Rádio FM. Daí a Rádio FM não vai, né? Não chega lá. Daí a Rádio FM não vai. Eu pergunto para você, aonde anda a Antena 1? Caiu para burro, né? Vou até recapitular aqui. Deixa eu só confirmar que eu já te digo onde está a Antena 1. A Antena 1 está na 13ª colocação com 0,38%. Ela está atrás da Nova Brasil e à frente da Jovem Pan FM. Está lá com seus 68 mil ouvintes por minuto, seu público cativo lá. Tá. Tá. Ok. Tá. E quem se lascou nessa brincadeira toda foi a Alfa. Foi a Alfa. Então, só retificando, a Alfa estava na 5ª colocação na pesquisa anterior. E agora ela está na 6ª colocação, perdendo espaço aí para a Top FM, né? Porque, assim, nos últimos anos tem sido muito raro uma emissora do segmento adulto entrar aí nas 5 primeiras colocações. Então, o que a Alfa tinha na outra pesquisa era um feito enorme da Alfa, tanto até que a gente brincou bastante aqui, falando que até o diretor artístico, eu não sei quem é, mas o diretor artístico ia deixar tudo como estava, tocando a Matter of Feeling 5 vezes por dia, mas pelo jeito a realidade não foi essa. Então a Alfa aqui caiu para a 6ª colocação. A Alfa... O que eu acho que continua bem. 6ª colocação? Mas aí, como eu falei, ela tinha uma simbologia, né? Tinha uma simbologia muito grande de você estar nas 5 primeiras colocações, com tendência de subir, né? Já imaginou você ter uma rádio adulta aqui na primeira colocação, depois de anos, com rádio de segmento popular? Ia ser um feito muito grande. Verdade. Mas ela está muito bem colocada e a informação que eu tenho é que fatura muito também. Vem cá. Sem dúvida, o importante é isso, né? Aquilo que um conceito sobre o qual nós já falamos aqui. Às vezes não importa a audiência, o que importa é faturamento. A Mauri Júnior que o diga. Só para fechar então, os vencedores da PCA vão receber o prêmio no próximo dia 27, né? A gente já anunciou aqui, já falou do prêmio da PCA no final do ano passado. E agora, no próximo dia 17, os premiados vão receber aí os seus troféus. Vai ser aqui, onde é que vai ser? Eles vão receber uma festa que vai ter toda a pompa e circunstância e eu não tenho aqui o local onde vai ser. Vai ser no Paulo Altran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Então, os premiados aqui da categoria rádio, o Milton Jung ficou com o prêmio especial da categoria. Na internet, a Rádio Plug Rádio, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, programa musical Espaço Rap, na 105 FM, programa de humor Plantão de Notícias da Rádio Globo AM,
programa de variedades no Mundo da Bola da Rádio Jovem Pan. O programa Estadão Noite venceu na categoria Cultura Geral. E destaque do ano, um programa da Cultura FM chamado Um Pouquinho de Brasil. Então foram esses aí os premiados e os jurados são os senhores Fausto Silva Neto, não deve ser neto do Fausto Silva, Marco Antônio Ribeiro e o Silvio Dinardo. Fausto Silva Neto não conheço, Marco Antônio Ribeiro conheço, infelizmente, e o Silvio Dinardo há muitos anos que não escreve nada sobre rádio, televisão, mas está aí no júri da PCA. E dessa vez outra coisa que vale chamar a atenção é que dessa vez não tivemos nenhum prêmio dado a programas da Rádio USP aí, que nos últimos anos, levou aí prêmios seguidos aí nos últimos anos. Verdade. Fausto Silva Neto, quem será? Boa pergunta, também não conheço, mas muito prazer também. Porque assim, né, eu achei engraçado, até uma coisa sobre a qual a gente já falou aqui, né, o pessoal da PCA escolhe uns jurados aí que eu não conheço o Fausto Silva Neto, eu não sei o que ele pensa sobre rádio, não sei onde ele escreve. Isso, se ele entender de rádio, né? O Silvio Dinardo, é um cara já veterano na imprensa, escreveu na revista Amiga, amigo do Roberto Carlos, etc. Mas até hoje não sei onde ele escreve, não sei o que ele pensa sobre rádio. Marco Antônio Ribeiro tinha um blog de rádio, mas aí eu não sei, o cara também não sei o que se ele decide se faz um blog de rádio, um blog de música, chama Rádio Base. Eu até tive a oportunidade de fazer parte da equipe do Rádio Base, mas fiquei lá alguns anos e depois de diversas divergências aí a gente saiu para fazer o Rádio Amantes. Mas agora o Silvio Dinardo e o Fausto Silva Neto, eu gostaria muito de saber o que essas pessoas pensam a respeito do veículo rádio. Mais alguma coisa? Não, é isso, João. Só peço desculpas. Hoje, essa semana para mim foi muito difícil. Eu sei. Refluxo, problema de estômago. Nossa. Minha filha já teve isso. Mas aí espero que na semana que vem já esteja tudo em Se ordem. Deus quiser. Aqueles que quiserem ouvir novamente, vai estar no blog do Rádio Amantes no ar, no Facebook e também na www.showtimeradio.com.br. Cliquem lá no SoundCloud, que terão na íntegra o Rádio Amantes no ar e todos os programas. Todos. E ouve quantas vezes quiser, ouça quantas vezes quiser. Um abraço, Rodney. Outro, só rapidinho, um abraço para o Adriano Ferreira, que conseguiu ouvir inteiro, ele é operador de rádio pessoal da Morada do Sol, e o Luiz Wagner Machado também fala da Rede Pampa. Semana que vem a gente aborda esse tema aqui. Grande abraço a todos e fiquem com Deus e tchau. Tchau, Rodney, um abraço, querido, fica com Deus. Vocês também.